Bom, vamos lá. Eu pensei se eu ia fazer esse vídeo ou não. Na verdade, é a primeira vez que eu faço exatamente um react. Os outros que eu fiz eram sobre coisas no Instagram, então era uma coisa mais simples, era uma postagem e tal. Mas essa é a primeira vez que eu faço um react sobre um vídeo. É um tema pesado, é um tema no qual eu já trabalhei muito tempo, que é sobre violência e abuso de crianças. É o vídeo do Felca. Espero que esse vídeo não saia do ar, não o meu, mas o do Felca em si. E que se por algum motivo dele sair do ar, pelo menos de outras pessoas como eu e milhares de outros, também sirva de backup para ele. Porque o tema que o Felca traz, e veja só que interessante, eu não acompanho o Felca, não acompanho tanto essas pessoas, eu vejo uma coisa ou outra, mas eu sei quando uma pessoa está sendo verdadeira. O que o Felca fez e faz nesse sentido é de extrema importância. Seria muito bom você ter outros influenciadores grandes, não só como o Felca, que tem acho que quase 9 milhões de seguidores no Instagram e tudo mais, mas outras pessoas mesmo, né, outras até empresas e tudo, falassem desses temas assim. Porque são temas que mexem muito com a gente, principalmente comigo que sou pai. Eu acho que quando você vira pai ou mãe, chega um momento da vida que as coisas mudam, que você começa a ver um pouquinho diferente, você sente diferente. Eu não sei como será isso, como será esse vídeo. Eu vi trechos em recortes ali do Instagram, não vi o vídeo todo. Não sei qual será a minha reação efetivamente, mas se você está vendo esse vídeo, entenda que a decisão de postar ele foi uma decisão muito difícil. Eu não quero dizer isso para que você me dê like ou coisa do tipo, não. Inclusive, se você quiser dar like, dá like lá do Felca, que eu quero que aquele lá cresça, que é o principal. Mas entenda que postar isso não foi fácil. Para mim, por ser pai, por não ser um tema que faz parte do que eu gostaria de estar compartilhando nesse momento, mas eu acho que é importante a gente dar visibilidade para isso. Então, vou botar o vídeo. É a primeira vez de fato que eu estou vendo ele, lembrando sobre cortes. Não sei quais vão ser as minhas reações, provavelmente eu vou ver, vou pausar, vou tentar dialogar um pouquinho com vocês. É um vídeo de 1 hora, então provavelmente o meu vídeo vai ficar mais longo do que o vídeo original, o que eu não acho necessariamente ruim, porque é um debate ou um monólogo basicamente, sobre uma coisa que eu vejo, um vídeo que eu estou vendo, uma realidade que eu já vivenciei e o que eu tenho de conhecimento. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila. Ei! Eu já fui comer 2 vezes. Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. É isso que eu tô vendo, né? O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega view, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado? E como desgraça que dá view, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual a esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar, mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando você começa a... Interessante é que ele traz isso, e é uma coisa que na psicologia, pra vocês terem ideia, eu entrei na graduação de psicologia em 2007. Lá em 2007 a gente já falava um pouquinho disso. Você via crianças extremamente maquiadas, crianças, não como essas hoje, né, podcast e tal, mas crianças maquiadas, crianças trazendo teores adultos para a roda delas. E olha que
a internet não era tão acessível quanto é hoje. Quando ele fala do TikTok, do Kawaii e outras redes similares, cara, é nítido. Você vê que a gente desandou. Ah, mas Rafael, isso é no Brasil? Não, isso é no mundo. Você vê essa questão de predadores que traz ali no início da notícia e tudo. Acontece em vários lugares. Vários. Você tem várias literaturas, vários textos, vários autores, várias contas na internet que falam sobre essa problemática. A gente brinca nesses coach mirins, porque é isso. É mais fácil, em termos de monetização, de rentabilidade, né? Mais rentável a criança, o pai, fazer essas coisas ridículas do que trabalhar. Do que ter um trabalho digno. E aqui eu não entro nem em mérito do custo Brasil, nem nada. Eu vou evitar entrar nisso, mas olha que loucura. A pessoa se submete a gravar vídeos ridículos, efetivamente ridículos, para ganhar um trocado. Ela submete os filhos, né? Eu comento muito com a minha esposa de não colocar foto, o perfil dela é privado, então a gente sempre tem cuidado de a cada 15 dias fazer uma limpa no perfil, ver o que tem ali, o que não tem, quem está seguindo, quem não está. Não é nenhum perfil grande, mas eu evito, por exemplo, hoje eu tirei uma foto muito bacana da minha filha, eu queria compartilhar isso, mas meu perfil é aberto, ele não é um perfil grande, é um perfil de 700 pessoas, mas eu não sei para onde vai aquela foto. Quando a gente vai em algum evento, alguém tira foto, eu evito fazer briga, barraco, coisa do tipo, mas sempre que você fala, ó, não usa a minha foto não, usa outra foto e tal, porque você não sabe para onde vai essas coisas. É a mesma questão do ChatGPT, que é um vídeo que eu tô querendo criar há um tempinho de novo, que eu até falei no vídeo do ChatGPT com relação à psicose. Você dá dados sensíveis pro GPT, você não sabe para onde vai parar aqui. Seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia isso é muito vai importante, muito isso melhor. É muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo dia, já. Eu durmo na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. Escola complica a vida do empreendedor. A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vai precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Fala, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento? Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda por afiliado? O poder da força de vontade? Porra de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Se você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? O que mais existe é a gente mimizenta que dá desculpa pelo exatamente, fracasso que exatamente. Tem. Ninguém tem culpa Ele pelo justifica. seu fracasso, Sim, somente você. Então se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente. E detalhe, você vê o discurso das crianças, não é o discurso delas, é o discurso do mundo adulto. Você é mimizento, você é fracassado porque você quer. É muito ridículo, porque você vê claramente que não é a criança falando aquilo, é um adulto com o qual ela convive. É o conteúdo adulto, é aqueles pais que falam, eu acho ótimo que você incentive a leitura de uma criança, inclusive aqui em casa a gente compra um monte de livro para minha filha, mas são aquelas pessoas que pegam livros de autoajuda barata, de coach, de empresariado, e lê aqui, filho, para cada livro que você lê, você ganha R$100. E aí entra o que o Fábio está trazendo, né, de pedreiro, e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, faça. exatamente. Entende? Então, esse que é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz... E aí vocês entendem por que redes sociais como o Kawaii, o TikTok, o Tigrinho e essas outras questões que o Felcas já trouxe aqui também, e outras pessoas trouxeram, elas vendem tanto, né? Porque esse é o discurso. Você é fracassado porque você quer. Você dá um jeito, corre atrás, e o cara vai lá e vende o Tigrinho, você vende apostas generalizadas, o cara se submete a gravar vídeos
do jeito que der pra ganhar um trocado. Eu lembro quando saiu o TikTok no Brasil, acho que lá fora também aconteceu esse mesmo processo, TikTok Kawaii, você ganhava dinheiro por assistir vídeos. E você tirava uma grana razoável. Eu tirei uns R$20 só no TikTok, mais uns 20 no Kawaii. Então é uma grana legal, você consegue fazer algumas coisas. É claro, não é a grana do mês, não é a grana que vai salvar a tua vida. Não é isso que faz você enriquecer, é o trabalho. E não é o trabalho de gravar vídeos de coisas ali bestas e tudo, é um trabalho sério, um trabalho digno, que engrandeça os seus valores, que te direcione uma vida digna. Essas redes sociais, elas não fazem isso. R$6.000 pela primeira vez no dia. Eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4.000. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4.000 feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava. Cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque que ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, R$6.000. Eu, tipo, fiz R$2.000 em 50 minutos. Mano, foi, sei lá. Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia, sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Não, eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativo. Paciente afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, o... Aristóteles. É, Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. Um ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, eu vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar uma crítica da razão pura no meu cu. Sabe o que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso nem ficar puto porque ele é uma criança. O cara vai morrer aqui. Não só porque é uma criança, né? Mas olha só. Eu falei, né? É um adulto falando, não é a criança. Essa criança, ela tá com acesso à internet, ao celular aqui o dia todo. Ela tá vendo Reels, ela tá vendo Instagram, ela tá vendo qualquer influenciador ali vendendo dropshipping. Hoje vendendo os agentes de IA. Vocês acham que não vai ser diferente, né? Mas vai ser a mesma coisa. E essa criança, ela só tá repetindo o discurso, mas ela não faz nem ideia do que ela tá falando. Esse discurso, por exemplo, de pra que eu vou fazer faculdade? Vou chegar lá na medicina e falar, o cara tá morrendo de câncer, qual é a raiz quadrada? Cara, se você não entendeu ainda, e é óbvio, é uma criança, ela não vai entender isso agora, não é esperado que ela entenda. Olha só o discurso que a gente tem. A faculdade, querendo ou não, você pode até achar que ela é ruim em termos financeiros, porque você vê uma outra realidade paralela, que é a bolha do digital, que é uma bolha, não é a tua cidade, não é uma grande população, é uma bolha. A gente tem pesquisas que comprovam que pessoas com ensino superior ganham salários maiores que aquelas que não têm ensino superior. Ponto. Não tem discussão sobre isso. É um fato. Pessoas com ensino superior, independente do ensino, ok? Independente da graduação que você faça, ganham salários melhores do que pessoas sem ensino superior. O ensino superior, ele te abre portas. Mestrado, doutorado, pós-graduação, especialização, te abrem portas. É claro que, por exemplo, né, um exemplo tosco, mas você fazer um curso técnico, um curso de bacharelado, licenciatura, são coisas diferentes. O curso técnico te prepara para coisas mais práticas do dia a dia, às vezes, para o mercado. Fazer um curso técnico de eletricista, talvez você consiga se manter muito melhor no mercado, às vezes, do que fazer um curso de psicologia, por exemplo. Mas não pode dizer que um vai ganhar mais do que o outro, porque existem inúmeros fatores por detrás disso. Você vai ter psicólogos que vão ganhar ali 3, 4 mil reais, psicólogos que vão ganhar 10, 12, 15 mil, em termos só de atendimento, não vou colocar o mundo digital. E você vai ter eletricistas que vão tirar 6, 8, 10 mil, que vão empreender, vão abrir uma empresa sobre aquilo, o psicólogo também vai abrir uma clínica. Então, assim,
Tu vai achar que faculdade ou curso existe. Aqui porque ele tá com câncer. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Confere esse trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim. O Vitor metaforando na época, ele fez um vídeo sobre isso. Né? Por mais que hoje eu não acredito tanto na linguagem corporal, ele fez um vídeo sobre a linguagem corporal da Bel. O caso da Bel é o mais, dentro daquele período, né, 2019, 2020, é o mais explícito e evidente que a gente tem de abusos que a gente vê de crianças na internet. Não é um abuso sexual, é um abuso de violência psicológica mesmo, violência física, inclusive. Vendo a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas, mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva. Não é só sobre os três. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos para remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto o material quanto a exposição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, porra. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia. Então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. Um detalhe, não só a vida inteira. Hoje uma pessoa perguntou assim, como é que a gente resolve, né, um trauma, um padrão de comportamento? E eu falei assim, você não resolve. O que a gente faz, até à luz da neurociência, da análise do comportamento, que é a minha abordagem, de modo geral, é você... diminui a frequência ou a incidência daquele comportamento desajustado, né? Daquele comportamento disfuncional. Porque o comportamento está lá já mapeado, ele já está ali impresso na sua mente, no teu cérebro. Então ele não vai sair dali. Você pode diminuir a frequência dele, mas ele não vai sair dali, ele não vai se apagar. Por mais que a Bel ela possa fazer inúmeros anos de terapias, melhores ferramentas, melhores tecnologias e por aí vai, isso que ela viveu não vai ser apagado. Isso é a história dela. Acabou. Ela vai ser traumatizada para a vida toda. Mas isso quer dizer que ela não vai se desenvolver, que ela não vai ter... Não, ela pode ter muitas outras coisas positivas acontecendo, mas esse pedaço da vida dela não tem como apagar. Não tem como você falar, isso aqui agora não afeta mais. Não, isso vai afetar pro resto da vida. Ponto. É que nem a gente que joga videogame, a gente pega um jogo que ele nos afetou a vida, nos afetou de uma maneira muito intensa, né? Recentemente a gente teve ali o Clair Obscur. As pessoas vão falar desse jogo pro resto da vida. O que a Bel passou, o que nós passamos com traumas é o mesmo processo. Porque todas essas crianças que vocês estão vendo, por mais que, né, a gente faça piadas do pessoal do Digital Z, né, do podcast Mirim, mas são pessoas que estão sendo expostas. É exatamente o que o Felca traz. A exposição para o bem ou para o mal, ela só causa dano. Porque você tem uma grande gama de pessoas que não sabem lidar com a internet. Recentemente eu tenho uma amiga que ela faz coisa de homeschooling e tal, e o cara começou a sacanear ela e a filha na rede social dele, uma rede pequena, relativamente pequena, tem
800, 900 seguidores ali, mas é uma difamação desnecessária. Sorte que a filha não foi, assim, foi exposta ali no perfil, mas ela não tem acesso. Exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Tá com muita fome, não. Eu já fui comendo hoje mesmo. Obrigada, negra. Eu nem imaginava sair do Brasil. Ah, o quê? Eu perdi a vida. Camila! Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô, imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Imagina isso na televisão. Seria o caos. A gente teria notícias em todos os lugares, né? Caso dos artistas mirim. Péssimo. Péssimo gosto. Mas por que esse cara, não conheço o Ítalo, mas por que esse cara consegue sair impune? Porque é digital. E aqui entra uma coisa que eu não gosto muito, mas a regulamentação da internet ela deveria acontecer nessas horas. Ah, mas já tem as leis? Tem, mas elas não são eficazes. Não são efetivas. Você pegar uma criança, tirar dos tutores, dos pais, e levar para um outro lugar que você não sabe nem da onde é, acabou. Você não sabe o que vai acontecer com aquela criança. Você pegar essa criança, como o Felca coloca, no auge da puberdade, com outras crianças no auge da puberdade, vai dar errado. É que nem eu pegar a minha filha, que tem menos de 2 anos, tacar ela no parquinho com um monte de crianças e falar assim, se virem. E as crianças tendo que se virar. Crianças que na nossa cabeça não parece afetar tanto, mas criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É o que acontece aqui. Você olha, são adolescentes, não são da mesma idade. São pessoas de 12 anos, 11 anos, 10 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, por aí. Acabou. Essas pessoas elas não têm a noção da realidade que elas estão vivendo. Tudo em prol da viralização que gera a monetização. Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Meu de dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que vem. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É isso que eu tô vendo? É, né? É. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que
que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade e serem influenciados por ela, existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que... Não só estimulado. Vamos corrigir um pouquinho o Felco aqui. Eu entendi o que ele quer dizer com estimular, mas ele é reforçado. Toda vez que ela aparece e ele vai lá e congratula, né, ele brinca com ela, aquilo gera mais sensações de prazer. Então ela repete o comportamento. E olha só o que o Felco falou, né? Ela começou com 12 e foi até os 17. Ela está há 5 anos com essa pessoa fazendo as mesmas coisas, aumentando gradativamente essas exposições, não só digitalmente e corporalmente, mas intensificando os comportamentos da sexualização, da adultização. São 5 anos. Essa pessoa ainda é menor de idade. Essa pessoa, ela ainda não tem, como bem o Felco colocou, o lobo pré-frontal, essa partezinha sua aqui, totalmente desenvolvido. Você só vai ter isso aqui desenvolvido lá para os 25. Fechado, 25. É que nem minha filha, quando um neném nasce, tem um buraquinho na cabeça. É agoniante você mexer naquilo ali. E ele só vai se fechar lá para os 2, 3 anos e olha lá. Então assim, não faz sentido. E normalmente, essa pessoa vai sair impune. Você sabe que ela vai ser impune. O sistema não vai fazer nada com essa pessoa. Assim como não fez nada, acho que foi com a Virgínia, não lembro se era essa pessoa exatamente, com relação aos bets. Não fez nada. Pô, o cara, fulano, tal, famoso, pum. Meu filho assiste você. Entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa tão... Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é... Isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, para onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto para um público. Aos 17 anos, a Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, com pós-operatório enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você tava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show,
tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico. Tudo pelo número. Um dos piores casos de adulteração, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente para culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Um dos comentários ali era a questão de acesso VIP. E a gente comentou sobre esse vídeo num grupo. E umas pessoas trouxeram a questão que é o fato. Quando eu me formei em psicologia, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi numa clínica como voluntário, numa clínica só de assédio e violência sexual com relação a crianças. Aqui da minha região. Não sei nem se existe ainda hoje. Era uma clínica que ficava de frente da polícia e a gente tinha um contato direto ali. Ali eu atendi alguns casos, discutia casos, foi quando eu estudei muito a fundo esse assunto, isso já tem alguns anos. E ali você vê que tem mãe que odeia o filho, tem pai que odeia o filho. Tem casos que eu não sei como é que o Felco vai trazer aqui, mas casos que são absurdos. Não é uma coisa do tipo... Não que não seja absurdo a exposição que o Felco está mostrando. Mas são coisas que você fala assim, cara, não faz sentido, né? É o pai pegar, levar a filha para um bar e... Enfim. É a mãe levar a filha para um lugar e você sabe o que vai acontecer. Não sei exatamente o que vai acontecer aqui no vídeo do Felca, mas você vê que o mundo ele tá muito doente. Já era doente. E o acesso à internet, o acesso descontrolado a tudo que nós temos, principalmente para as crianças, é pior ainda. E um detalhe, não sei se o Felca também comentará sobre isso, mas foi o que eu comentei no grupo. É incrível como no Roblox tudo acontece também, né? Isso que vocês estão vendo no vídeo do Felca acontece no Roblox. Crianças de 6, 7, 8, 9 anos fazendo conteúdos adultos com os bonequinhos do Roblox, ganhando dinheiro no Roblox. Fazer. Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram para vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam para quem administrava o que quisessem desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram para toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas para essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas para sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso para sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado,
odiado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre o assunto. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fóruns. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Só um detalhe. Essa questão do vínculo afetivo com a criança, né? O que acontece? Todos nós temos, segundo acho que é John Bowlby, a questão da teoria do apego, né? Nós temos um estilo de apego. Evitativo, ansioso, ambíguo. Tem um quarto que geralmente eu não lembro o nome, mas ele não aparece tanto às vezes na literatura. Ele aparece depois, né? Eles são outros autores desenvolvendo a teoria em si. O ansioso é aquela pessoa que, por exemplo, quer buscar afeto a qualquer custo. Então ela sufoca emocionalmente o outro em busca desse afeto. Provavelmente é o que essas crianças vão fazer em alguns momentos ali. Elas vão transitar entre esses estilos, não é uma coisa fixa. O evitativo é aquela pessoa que quando começa a ter intimidade com alguém, ela foge, né? Ela sai, ela evita, ela tem uma esquiva. E ela não desenvolve aquela relação. E o ambíguo é quando ela não sabe muito bem o que fazer. Essas crianças que o Felca trouxe, elas não vão conseguir criar vínculo. Ah, mas Rafael, vamos fazer terapia e tal. Não vão. Vamos pegar o caso da Camille ali, porque eu tenho a idade dela, 17 anos hoje. Essa criança não está sendo submetida a nenhum tipo de tratamento, acompanhamento psicológico, nada. A única coisa que ela conhece durante 5 anos de sua vida, e 5 anos extremamente importantes, que é a adolescência, né? Da adolescência para a vida adulta. Um detalhe aqui, um parênteses, nós temos alguns marcos na nossa vida, que é o início da infância, a primeira infância, que é até os 8 anos. Depois nós temos ali a pré-adolescência até a adolescência em si, que é dos 8, 9, 10 até os 15, 16 anos. Depois o início da vida adulta, que é a partir dos 17, 18 anos. Mas que a gente ainda não tem a maturação do cérebro. Se você não teve nenhuma funcionalidade, nenhuma vida saudável nesses períodos, sua vida ela não vai desenvolver. Você vai estar cheio de trabalhos, cheio de transtornos, de traumas, de questões que, como falei, não importa a terapia que você faça, você vai continuar carregando aquilo. Ah, posso melhorar a minha vida? Pode. Estou querendo que você não tenha esperanças, mas vai ser um trabalho muito mais longo. Para Camilinha e para essa outra menina ali, acho que é a Caroline o nome, começou com 12 anos, está nos 17, que é um período muito sensível para o nosso desenvolvimento de visão de mundo, de valores, de construção da própria personalidade. Ali acabou. Entre o que o Felca fala, essa pessoa ela vai tender a transtornos, principalmente borderline, transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade generalizada e por aí vai. É uma criança que vai virar um adulto extremamente desapegado com relação a vínculos. Ela vai se ver como produto, e se ela não conseguir ainda se manter enquanto produto, ter aquela relevância, é o que algumas mulheres cresceram ouvindo, que só importavam se fossem bonitas. E aí, se não tem a beleza física, essa pessoa ela não tem mais nada, essas crianças vão passar pelo mesmo processo. Uma questão que faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vê inteiro um vídeo triste, compartilha com os amigos, e instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas.
Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa para isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. É completamente inaceitável para mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremo. Para a plataforma não é interessante cortar isso. Ela pode cortar mediante mobilização pública e tudo mais, mas para ela não é interessante, porque olha só, o que a plataforma quer? Tempo de tela, ela quer que o consumidor fique ali. Se o consumidor, que somos nós somos o algoritmo de modo geral, continuamos dando vazão para esses vídeos, para esses conteúdos, ela vai entender que é importante, que é interessante, e ela vai monetizar em cima disso também. Não se engane, ela monetiza em cima disso. Ah, mas quem está monetizando é o pai da criança lá e tal. Não é só ele. A Big Tech também está ganhando em cima disso. Extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer para amanhã, nem sequer para hoje. Tem que acontecer para ontem. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente está lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só, todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima inocente, a criança. Além de que é muito comum pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças para atrair esses pedófilos para os perfis delas. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago para qualquer pessoa normal que vê isso daqui. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Eu precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar destruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam um pedófilo. Tudo errado. Complementando o Felca, não é só desigualdade. A desigualdade financeira acontece, desigualdade social também, mas isso foi uma coisa que eu comentei com o grupo, que era muitos desses pais, muitos não, alguns obviamente, eles fazem sem saber que isso gera essas situações traumáticas, né? Essas situações de pedofilia e tudo mais. Eles fazem porque acham bonitinho. Tem um termo que a gente chama de sharing,
se eu não me engano, que é o compartilhamento, né? Da infância. Pô, você é pai, você quer compartilhar as coisas da sua filha, do seu dia a dia, você traz, pô, filha na escolinha, pá, foto de uniforme, filha não sei onde, pum, foto de não sei o que. E você não tem essa maldade, porque eu até comentei isso com uma pessoa no grupo, que foi o seguinte, eu brinquei que ela é uma burguesa, que ela vive, né, nessa alta casta, que ela vive numa outra realidade, financeiramente falando, e entra essa questão da desigualdade, e ela não olha para essa plebe que existe, né? Se você for no serviço público, você vai ver coisas absurdas. Eu já atuei no serviço público e no hospital psiquiátrico que a gente tem aqui na região. Na verdade, eu atuei não, né? Eu fiquei 2 dias lá. E é um negócio tão louco. De gente que chega ali que você fala, como é que essa pessoa chegou aqui? Um exemplo besta pra vocês é zoofilia. É um negócio que você fala, como? E as pessoas, elas têm desigualdade financeira, desigualdade de status social, a questão das plataformas estarem monetizando, ou seja, elas recebem por isso, receber dinheiro por esse tipo de conteúdo, não pelo conteúdo em si, mas receber o dinheiro pelo ato que você faz, reforça todo o processo. Mas por que o pai continua? Porque ele não entende o dano que aquilo causa. Na cabeça dessas pessoas, muitas vezes vai acontecer o seguinte, não, mas o dinheiro que eu estou ganhando aqui, eu pago a terapia, se for o caso, essa pessoa vai viver muito bem, não sei o que, papapá. E não vai. Essa pessoa terá traumas a vida inteira. Eu lembro, só para a gente poder continuar o vídeo, mas eu lembro de um perfil que eu vi uma vez lá no TikTok, em 2021, de uma moça que tinha o cabelo colorido, ela tinha 2 meninas, e as meninas falavam uns palavrão assim horrível, mas ela gravava. E aquilo era o conteúdo. E aí, anos depois, acho que foi ano passado ou retrasado, eu achei esse perfil no Instagram. Falei, caramba, essa pessoa aqui de novo. E agora ela tinha 2 recém-nascidos, ela morava numa mansão em Alphaville, casada com outro cara que também criava uns conteúdos assim. E as 2 crianças mais novas do que a minha filha na época, minha filha já é nova, as 2 crianças num ambiente hiperestimulado, sendo filmadas. A mãe falando, eu não posso falar se é verdade ou não o que ela fez, mas ela falou assim, eu vou deixar meus filhos acordados a noite inteira para que eles possam dormir o dia seguinte. Essa pessoa, não sei se ela tem instrução, mas ela faz isso com a criança não está bem. A criança precisa dormir. E novamente, não é só desigualdade, não é só monetização, é instrução, escolaridade. É a capacidade do Estado, isso demonstra o quanto o Estado falhou com a sua população em educar a população sobre esses riscos. A gente não tem campanha disso, a gente não fala sobre essas coisas. Você não tem autoridades falando disso efetivamente. Você tem ali um gato ou outro falando. Não deveria ser monetizado e não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz para o problema, tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram, zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui. Em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte, eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né, girl, kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo, eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria, ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali, de humor, comédia e tudo mais,
mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo. Olha, link em bio, todos os comentários, você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link em bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão difícil para a plataforma buscar esse conteúdo, entender o que tá acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio? A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que tá acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilhe o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, trade, troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja essas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste, para mostrar aqui para vocês. Uma conta do zero. E todos os conteúdos são assim, meu Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. E o pedófilo hoje, ele pode fazer exatamente o seguinte: Rafa, mas se falar isso não dá o efeito copycat? Não, porque ele já sabe, ele já faz. Ele pega esse vídeo, pega a imagem, ele joga numa IA e reestrutura a imagem. Ele faz o que ele quiser com aquela imagem, acabou. Rafa, mas como assim? Ele pega a imagem, joga na IA, o que tiver de roupa ele tira, o que tiver de cenário ele muda, ele cria um outro contexto para aquela imagem e joga no grupo, revende e por aí vai. Cara, não vou brincar com vocês não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode ser uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Dre. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais dessas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que tá no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja os seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. Criança é pra estar brincando, não pra estar mexendo com a internet, não pra estar produzindo conteúdo, não pra estar se formando uma imagem pública. Ela é pra estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor. Não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção,
os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo para entregar esse tipo de conteúdo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela está em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, que a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança, a gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de... Um detalhe, assim, eu falei do Roblox, os pedófilos também estão lá dentro, ok? Não acho que é só criança que está lá. Os caras estão lá dentro, pega endereço, pega informação, pega foto, pega e-mail, pega qualquer coisa para ter contato com essa criança. O que a Ana está trazendo, essa psicóloga, isso é uma coisa que a gente vê muito na literatura. A criança ela não sabe discernir até uma certa faixa etária quem é ela, quem é o outro. Para ela precisa muito mais dos pais do que de outras crianças, efetivamente, até uma certa idade. Geralmente a socialização ideal vai acontecer ali a partir dos 3, 4, 5 anos. Mas a partir disso, ela ainda precisa entender público, privado, meu, seu, real, virtual, imaginário, não real. Ela ainda não tem esses discernimentos. Para a criança, como foi o que eu trouxe lá no comecinho, né, da Camila, da Carolina e tal, 12 anos, tal, fazendo negócio, para ela é uma brincadeira, ela tá ali, tá se divertindo, tá todo mundo rindo e tal. Ela não entende a malícia do processo. A malícia tá na gente, no adulto. Quem tá de fora. Nós entendemos o que tá acontecendo. A criança não entende. Né? Você pegar o caso da Bel, quando a Bel explica assim, não, eu tinha uma rotina, eu ligava a TV e via todo mundo falando mal da minha mãe, do meu pai, falando de crimes, e para ela, todo aquele contexto do vídeo, por mais que houvesse ali realmente uma sensação de violência e tudo, para ela aquilo ali era brincadeira. Era a realidade dela. Claro, houve todo um processo de educação com o pai, com a filha e tal, mas a criança ela não tem esse discernimento todo. Nem nós adultos temos o discernimento todo. Né? A gente hoje entra num debate ali no meio da internet, você xinga alguém de fascista e você chega em casa, você tem um processo. Você entendeu que, caramba, mas eu só falei fascista. E, pois é, você cometeu um crime. Esses dias, quando essa minha amiga com relação ao homeschooling, ela passou por isso, o cara foi lá e chamou ela de narcisista. Eu falei, cara, você tem certeza que você está chamando disso? Porque isso aqui dá processo. Né? Você quer começar, o cara tem 19 anos, o cara não tem noção de que
Ele não pode falar qualquer coisa na internet. Ele precisa ter discernimento, mas ele não tem. Imagina a criança. Qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então... E um detalhe, né? Até os 2 anos ela não tem acesso. Até os 8, a vista ainda está sendo formada. Então é ideal que ela não tenha acesso a telas. Hoje a tela é o celular, não é a televisão da minha época que você estava uma distância no sofá e tudo. Então você tinha, né, o distanciamento e tal, até tinha as recomendações para isso. Hoje a tela é aqui, com brilho alto, estímulo e tal. As pessoas até falam assim, o nativo digital ele já sabe scrollar a tela. Não, ele não sabe que passar a tela para cima, passa a tela para cima. Aquilo é uma resposta que acontece involuntariamente. A criança mexe no negócio, ela reage. E ela vai reagindo e sendo reforçada pelo movimento. Mas, discordando até dessa psicóloga da Ana, a partir dos 2 até os 5, 1 hora de tela ainda não é o ideal. Porque, botar no YouTube Kids, você não tem controle nenhum do conteúdo. Você viu o que o Felca fez, ele abriu uma conta, em 5 minutos já tinha um monte de coisa. Você não tem controle de conteúdo na internet. Nenhum. Então, na minha concepção, enquanto psicólogo, enquanto pai, enquanto neurocientista, a tela ela só deve ser utilizada com a supervisão do pai, ou seja, o pai seleciona o que a criança vai ver, e a partir do momento que essa criança consegue entender o que ela está assistindo. Ou seja, há um diálogo do pai com o filho ali. A criança ela não pode estar sozinha com o celular. Eu entendo que não é a realidade de muitos pais, não é a realidade de muitas famílias, você precisa da tela, e ela citou ali. Você vai no restaurante hoje, a criança está lá com a tela bem aqui, sentada, e a comida aqui, ela não come. A gente faz isso, né? A gente vai comer, põe a tela também, você não come. Você perdeu total capacidade de perceber se você está saciado ou não. Imagina a criança. Isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde deles. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Tá acreditando nisso? É isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura de fato de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública,
uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela fala, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né? E ela vai falar que tá tudo legal e tá tudo certo porque é o padrão que ela tem. Normalmente, ela não tem a formação de discernimento para entender que aquilo está errado. Entra um pouquinho no caso da Bel, quando ela fala assim, o que eu fazia era brincadeira e tal. Ela não entende que existe um processo de violência. Ela não entende isso. Talvez mais velha, ela entenda algumas coisas, e aí o estrago já foi feito tanto para ela quanto para os pais, para a família e todo mundo. Para a Camilinha vai ser a mesma coisa. Ela vai crescer, vai olhar aquilo e daqui a um tempo, se ela tiver suporte, se não só a mídia social, mas as forças públicas fizerem algo sobre aquela situação específica, isso que a gente acabou de ver nos vídeos, aí sim, talvez ela consiga, opa, peraí, tudo que eu estou fazendo está errado, mas ela não vai ter esse discernimento sozinha, porque ela não entende como é errado, ela está sendo recompensada a fazer aquilo. Para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né? E se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara. Porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua... Só um detalhe, estava pesquisando aqui, quando eu falei da teoria do apego, eu lembro que eu tinha anotado isso em algum lugar. Você tem o apego ansioso, que é quando você tem mais demonstrações afetivas ao ponto de sufocar outra pessoa. Você tem o evitativo, que é quando vem a intimidade, você foge dela, você foge daquele momento. Tem o ambivalente, que entra muito no que foi a pergunta, e a Ana responde e quando a criança é abusada por alguém de confiança, né? Surge duas situações, que é o ambivalente, que algumas pessoas vão chamar de evitativo ansioso e tal, porque existe uma inconsistência na relação, né? Existe uma imprevisibilidade. Eu não sei se eu posso confiar, mas eu tenho que confiar porque você é o único cuidador que eu tenho, a única pessoa que está ali para me amparar. E aí essa ambivalência faz com que a pessoa ela tenha um esquema de reforço, que a gente chama de esquema de reforço intermitente, ou seja, hora é bom, hora não é, hora acontece, hora não acontece, e ela não entende o que ela precisa fazer. Então ela vai ter uma mapeação de dois padrões, né, que é o ansioso e o evitativo. Por isso que ele é ambíguo ou ambivalente. Ela vai, ora, aumentar a frequência daquele comportamento que gera, ou possivelmente possa gerar, aproximação, mas quando vier muita aproximação, ela tende a evitar, ela foge. Então ela não sabe muito bem o que fazer. E existe o quarto, que é o que eu estava procurando, que é o desorientado. Eu vou ler um pouquinho, que é bem simples. O cuidador é fonte simultânea de conforto e ameaça, entra muito nessa questão do abuso,
criando contingências contraditórias. Parece ambivalente, mas ele é diferente, porque há a presença de estímulos aversivos associados à figura de apego. Não é só uma falta de reforçadores, é uma aversão àquilo ali. Então eu começo a sentir esse desconforto, por exemplo, quando eu sou abusado pelo meu pai, pela minha mãe, por irmãos, primos, tios, aquilo gera um estranhamento, como a Ana coloca, e eu não sei o que fazer. Então essa aversão, ela me deixa completamente desorientado. E olha só o que eu coloquei aqui. A criança desenvolve repertórios comportamentais desorganizados devido à impossibilidade de desenvolver estratégias adaptativas eficazes em um ambiente simultaneamente protetor e ameaçador. Ela não sabe o que fazer. Ela simplesmente perde as referências que ela tem. Comportamentos contraditórios, comportamentos bizarros na presença do cuidador. Ela não sabe se se aproxima, se não, se ela se afasta, se ela fica. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Em termos de neurobiologia, ela fica completamente desregulada no seu sistema nervoso, né, com relação ao estresse e tudo mais. E a ausência dessas estratégias de coerência, né, de prazeres e tudo mais, ela não sabe o que fazer. Então ela evita ao máximo essas aproximações. Só que ela, ao mesmo tempo, tenta buscar. Então ela está totalmente desorientada. E eu não duvido que essas crianças que apareceram no vídeo, esses dois casos especificamente, eles vão crescer totalmente desorientados com relação a estilos de apego. Sua vida, em que era seguro passou a ser inseguro, né, e você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato. Né? Então é muito confuso para a criança, porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável. Especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família, que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, Fel. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar. Não só permissivos, a gente está numa geração de pais negligentes. Pais que não querem lidar com os filhos. E aí o celular, o videogame, o computador é a válvula de escape. Ah, meu filho está fazendo birra aqui na mesa e tal. Uma coisa que eu comecei a fazer com minha filha foi mapear quanto tempo ela fica na mesa para comer. E eu percebi que ela fica de 5 a 10 minutos e ela come bem nesse período. Depois ela não quer mais, o que é normal, a criança entediou, mas ela comeu bem e ela começa a andar em volta da mesa e pronto, eu só preciso ir reforçando o comportamento. Tá com fome, quer mais? Ela responde, eu ponho de novo na mesa, dou mais um pouquinho, fica 1 minuto, 2 minutos, tiro de novo, e assim a gente vai criando o comportamento. Os pais são negligentes, eles pegam o celular, põem ali e vão dando, e a criança ela não está prestando atenção se ela está saciada, ela não sabe nem se ela está com fome, mas ela está assistindo o monitor. Então, contrariando um pouquinho o Felca, na verdade complementando, não são só pais permissivos, são pais negligentes, que não percebem a educação do filho, não percebem as necessidades da criança, não percebe o desenvolvimento do próprio filho. Controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental. E a criança fica sem a mesada e ela, parece piada, mas não é, tá, gente? Ela vira aquele coach mirim. Porque ela tá sem a mesada, ela chega no celular, como fazer dinheiro na internet. Ela, começa a cair no feed ali um monte de coisa. Com o ChatGPT hoje então, nem se fala. Nem se fala. Meu sobrinho veio visitar a gente e tava com o ChatGPT aberto. Eu falei, caramba, isso aqui tá muito errado. Claro, não adianta dialogar às vezes com seus parentes, né? Mas enfim. E aí você entende que a problemática ela vai afundando conforme o acesso às coisas da tecnologia vão crescendo.
Ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, está sendo exposto a tudo. Não está seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu o conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso, eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um self muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor para... E aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda, assim, protetor, que vai proteger ela. Não, ela tá 100% de fora para dentro. E aqui entra um detalhe. Não é a mídia social em si. Eu sou de uma geração que a gente cresceu com videogame e televisão. Felca provavelmente é uma geração um pouquinho mais nova que a minha. A geração dessas crianças que crescem com TikTok, com Kawaii, com Instagram, com ChatGPT, com Roblox e por aí vai, entra no que a Ana está trazendo. É uma geração de crianças que vão buscar ter para ser. Buscar pertencer a grupos independente do que aquele grupo defenda. E olha só, não é o grupo, mas é o discernimento. Eu cresci vendo anime, eu até falei isso para um cliente recentemente. Eu cresci vendo Dragon Ball, Cavaleiros Zodíacos, animes de robô. Então a minha construção de imagem pessoal foi dentro disso. Alguns valores de buscar desafios, buscar crescimento e tal, foi com base nisso. Essa criança ela não vai ter isso. Porque ela está sendo exposta a um tipo de mídia, e aí por isso que eu falo, não é a mídia social em si, é o tipo de conteúdo que molda quem a gente é, que traz o repertório. E como o Felcott bem mostrou, se em 5 minutos você já consegue ter um algoritmo totalmente viciado num tipo de conteúdo ruim, imagina para criança. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidades de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvido e construído. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém soube, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo? Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram, e sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar,
de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança ou para um adolescente ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância que sente vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado ou qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar, para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado eu por ter agradeço. vindo. Muito bom. Obrigada. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre é denunciar de forma gratuita e anônima 24 horas. Até a próxima. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Biowac para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camilinha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto, com aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso. Mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando. Meus sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É algo que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. E nesse interim, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, que o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era para um vídeo e ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter
virou nome e CPF, nesse caso uma menor de idade. Mais de 200 pessoas foram processadas por acusação de mesmo teor. E é a primeira vez que eu processo acusação contra minha pessoa na internet. A motivação foram duas. O primeiro é que eu me envolvo de forma emocional com o tema. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual e eu tenho completo asco por esse crime. Na minha concepção, é um dos crimes mais hediondos que existem. E a segunda motivação é que a única pessoa que ganha quando a palavra pedofilia é vulgarizada é o próprio pedófilo. Afinal, se todas as ovelhas são como lobos, os verdadeiros lobos se infiltram no rebanho. Todo o valor que eu ganhar dos processos vão ser doados para instituições de caridade, eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você que está assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Com pedir desculpas na rede social que você acusou, que eu vou remover o processo. Em breve, mais pessoas deixarão de ser usernames e se tornarão nomes. Acho que é isso, né? Acho que a gente entende que 1h30 de vídeo, basicamente, não passou tanto quanto eu imaginei que iria passar, mas duas coisas que eu queria pontuar para vocês. Além de fazer o que o Felca sugere, né, de denunciar sempre essas contas, fazer os boletins e tudo mais, que é uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa começar a se mobilizar. E aqui eu vou usar um termo que eu não gosto muito, mas a gente que é do bem, a gente precisa começar a se mobilizar para expurgar o mal da internet. Como o Felca coloca, a internet ela tem que ser um lugar de medo para essas pessoas, não pode ser um lugar aberto. Ah, mas tem a Deep Web, tudo bem, tá lá, a gente não vai ter tanto acesso, é outro processo. Mas no Instagram aberto, qualquer pessoa, no TikTok, não dá. Não dá pra gente aceitar isso, não dá pra gente se conformar com isso. E aqui eu não falo só enquanto pai, eu falo enquanto profissional da saúde. O tanto de dano que a internet causa, a gente ainda não consegue mensurar. A gente ainda não consegue avaliar. E o meu segundo ponto é que esse tipo de vídeo que o Felca faz, que outros inúmeros produtores também fazem, sempre furem a bolha. Fel, mas eu não gosto desse conteúdo. Tudo bem. Você pode não gostar, pode ser sensível para você, mas para você que chegou até aqui, até o final, e que me acompanha, eu te peço uma coisa. Sempre que você vê denúncias assim, curta e compartilhe. Mesmo que você não tenha assistido, mesmo que você não goste do tema, porque isso ajuda outras pessoas. Olha só que legal, o Felca fez todo o processo, gravou os vídeos, e no final do vídeo ele ainda vem e atualiza a gente. Olha, isso aqui já deu certo, isso aqui tá dando certo, isso aqui tá assim. Que legal. Porque é isso que move a internet. É o nosso comportamento. A internet, o algoritmo, não é uma IA aleatória. Ela é a gente. Eu tinha um mentor que ele falava o seguinte, né, em termos gerais. A internet hoje, o mundo virtual, ele não é um mundo à parte. Ele é uma extensão da nossa realidade. A gente precisa se mobilizar. O que você faz no mundo fora da internet, o mundo offline, não pode ser tão diferente do que você faz online. Quando essa menina no finalzinho do vídeo é processada, e o Felca fala, né, deixa de ser um username para ser um nome, um CPF, a gente precisa fazer isso. A gente não pode mais tolerar comportamentos criminosos, difamatórios, caluniosos. A gente não pode tolerar isso. Ah, mas é um usuário qualquer. Não tolere. Não deixe passar. Porque a gente precisa educar as pessoas como a gente se relaciona no mundo real. E o mundo real engloba a internet.